TV7, Educar é Preciso, Geografia no Ar. Alô pessoal, aqui quem fala é o professor Sandro Leonel. Nesse podcast iremos falar do Big Bang e da historicidade da Terra. Tudo começou com o Big Bang, mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, quando o universo era pequeno, quente e denso. Em menos de um bilionésimo de segundo, aquele pequeno universo se expandiu para mais de bilhões de vezes seu tamanho original, por meio de um processo chamado inflação cósmica. A seguir, veio a saída graciosa, quando a inflação parou. O universo continuava se expandindo e esfriando, mas a uma fração da taxa inicial. Nos 380 mil anos seguintes, o universo foi tão denso que nem a luz foi capaz de se mover através dele. O cosmos era formado por um plasma opaco e super quente de partículas espessas. Quando as coisas finalmente esfriaram, a superfície para os primeiros átomos de hidrogênio se formasse. O universo rapidamente se tornou transparente. A radiação irrompeu em todas as direções e o universo estava a caminho de se tornar a entidade irregular que vemos hoje, com vastas faixas de espaço vazio, pontuadas por aglomerados de partículas, poeiras, estrelas, buracos negros, galáxias, radiação e outras formas de matéria e energia. Em algum momento, esses pedaços de matéria se afastarão tanto que desaparecerão leve e lentamente, segundo alguns modelos matemáticos. O universo se tornará uma sopa fria e uniforme de fótons isolados. Não é um ponto final particularmente dramático, embora satisfatório. A historicidade da Terra, ela parte, apesar de o planeta Terra parecer estático, está em constante movimento, tanto vertical quanto horizontalmente. Esses movimentos são diretamente influenciados por processos geológicos que modelam a superfície da Terra há milhões de anos. Para os geólogos, uma das tarefas essenciais é entender os padrões desses movimentos numa escala extraordinariamente longa de tempo, com a finalidade de ajustar os acontecimentos geológicos em que a ordem de ocorrência cronológica correta, a fim de reconstruir a história geológica e a evolução do planeta até o presente. Para isso, se utilizam-se de ferramentas para conhecer e ordenar os processos de eventos geológicos, como estudo de minerais, rochas, fósseis e eventos tectônicos. De uma escala maior, macro, nós vamos ter as éons, as eras, os períodos e épocas. Então, nós iniciamos com o quê? Com uma era chamada de pré-cambriana, que ela é dividida em dois períodos, o Arqueano e o Proterozoico. O Arqueano bem mais extenso. É no Arqueano que se formam as estruturas cristalinas, as rochas magmáticas, também conhecidas como ígneas, as reservas de minerais não metálicos. Na era pré-cambriana ainda temos a divisão de um período chamado Proterozoico. Também continua a formação, de rochas cristalinas e aqui se formam as reservas dos minerais metálicos, como ouro, ferro, entre outros. Essa era data-se mais ou menos de 4,6 bilhões de anos até aproximadamente, para alguns teóricos, 980 milhões de anos. E aí surge a era paleozoica, que é dividida em vários períodos. Vou citar aqui os principais: o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. Nesta era paleozoica, nós na geografia temos que se atermos ao Cambriano e o Carbonífero principalmente,
No Cambriano surge o primeiro oceano da Terra, chamado de Oceano Pangeático. Era um só oceano. E no Carbonífero nós vamos ter a formação das reservas de carvão mineral. Carvão mineral que é dividido em hulha, turfa, lignito e antracito. Nessa era também nós vamos ter a formação dos dobramentos antigos, que são cadeias de montanhas, e a estruturação da vida. Logo após esse período, há mais ou menos 400 milhões de anos, forma-se a Era Mesozoica, dividida nos períodos Cretácico, Jurássico e Triássico. É essa era a era mais rica em termos de possibilidades, no qual você vai ter o início da deriva continental, a separação dos continentes. É a era que vai ter os dinossauros, vai se formar também nessa era as bacias sedimentares ricas em betume, petróleo. Depois da era Mesozoica, que também vai ter a formação dos dobramentos modernos, cadeias de montanhas muito altas e que são instáveis, nós vamos para a era Cenozoica, que ela é dividida em dois períodos. O Quaternário, que tem duas épocas, o Holoceno e o Pleistoceno, e o Terciário, que é de Neogênio e Paleoceno, que tem épocas como o Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno. Nessa era Cenozoica, forma-se também bacias sedimentares. Só que aqui, as bacias sedimentares da era Cenozoica são as bacias sedimentares ricas em fósseis. Exemplo dessas bacias, temos uma no Brasil, que é a bacia sedimentar do Araripe, no Ceará. Juntando as eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, nós formamos um éon. Esse éon é chamado de Fanerozoico, ou seja, é uma era na qual formou-se as caracterizações das estruturas sedimentares. Então, temos como eras estruturais pré-cambriano, paleozoica, mesozoica e cenozoica. E a era que nós estamos vivendo, que é a era antropozoica. Para finalizar, nós temos que entender como chegamos a essas idades, as idades absolutas. É a idade estabelecida em quantidade de anos, a partir de técnicas de medidas de isótopos, átomos com o mesmo número atômico, Z, mas com massas atômicas A diferentes. Os isótopos estáveis, radioativos, como o carbono 14, são importantes na geologia, pois sua taxa de decaimento pode ser usada para determinar idades absolutas das formações de minerais e rochas. Não conte com a sorte, conte com a gente. Atene-se para os podcasts da TV7.